Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a todos. Nesta oportunidade, alguns irmãos me pediram para trazer algumas informações, um comentário básico a respeito do tabernáculo que Deus ordenou que Moisés construísse, quando na verdade não foi Moisés que construiu, que pôs a mão na obra ali literalmente, mas Deus escolheu dois homens dentre as tribos de Judá e a tribo de Dan. O primeiro chama-se Bezalel e o segundo Aholiabe. Bezalel é da tribo de Judá e Aholiabe da tribo de Dan. Essa informação está lá no livro do Êxodo, capítulo 31, do versículo 1 ao versículo de número 11. Vamos ler para nós comentar alguma coisa? Vamos ler Êxodo, capítulo 25 e o versículo de número 8. Êxodo 25, verso 8. Diz assim: conforme tudo, verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ok? Observe, queridos, que o texto não está dizendo que Deus habitaria dentro do tabernáculo. A Bíblia não diz isso. O texto não está dizendo isso. Observe o final do texto, do versículo 8, que Deus está dizendo: e habitarei no meio deles. Eles quem? No meio de Israel. Evidentemente, no meio do povo hebreu, povo eleito de Deus, o povo que havia sido tirado do Egito. Mas então, como provar que Deus não habitava dentro do tabernáculo, e sim dentro do povo? Ou pelo menos, esse era o desejo de Deus. O desejo de Deus sempre foi habitar dentro do homem, dentro do ser humano que Deus criou, para a glória de Deus e para glorificar a Deus. Esse sempre foi o desejo de Deus. Primeira coisa que nós temos que observar é que a expressão no meio deles significa em hebraico, ou melhor dizendo, em hebraico é betarron ou betarren, que significa dentro deles. Então o desejo de Deus sempre foi habitar dentro do seu povo. Mas para aclarear mais essa informação, vamos ler 1 Reis, capítulo 8, versículo 27 ao 30. Diz assim: mas na verdade habitaria Deus na terra? Está fazendo uma pergunta. Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu te tenho edificado. Não vou ler o 28, 29 e o 30 para a gente ganhar tempo, mas você pode observar o verso 28, o 29 e o 30. Leia aí calmamente que você vai aclarear mais essas informações. Mas enfim, o próprio Salomão está reconhecendo a grandeza de Deus e reconhecendo que Deus, pela sua grandeza, pelo tamanho do seu poder, pelo tamanho da sua soberania, Deus não tem como habitar literalmente personificado dentro de um tabernáculo ou dentro de um templo, ok? E sim a sua presença. Se você ler o verso 28 e o 29, você vai ver isso aí. A presença de Deus está sempre naquela casa, naquele local. Precisamos entender também que o tabernáculo, falado aqui em Êxodo 25, era uma das suas funções, ele servia como precursor do templo que seria erguido por Salomão lá em Jerusalém. Então, essa narrativa aqui está tendo essa conexão, essa mesma ligação, ok? Um outro texto que nós poderíamos observar também é Atos, capítulo 17 e versículo 24. Olha o que diz Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo de número 24. Observe aí na sua Bíblia. Olha o que diz.
Atos 17, versículo 24. Está escrito: o Deus, olha só, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. É a Bíblia que está dizendo. Agora veja João, Evangelho de João, capítulo 2 de João. Olha o que o próprio Jesus está dizendo. João capítulo 2, versículo 19 ao 21. Está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Aí continua: mas ele falava do templo, do seu corpo. 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhe disseram isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Observe que o próprio Cristo aqui está colocando o seu corpo como templo, um simbolismo de que seria o templo. Os fariseus ali não entenderam, os judeus não entenderam e achavam que Jesus estava falando literalmente daquele templo, né, que tinha lá em Jerusalém. Então observe que Êxodo 25:8 não está dizendo em hipótese alguma que Deus habitava dentro do tabernáculo, e sim dentro do povo. Lá no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele vai dizer assim: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Ou seja, nós, o meu corpo, o teu corpo, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Uma outra informação é que, mais um detalhe, tabernáculo, a palavra tabernáculo em hebraico é Mishkan. O nome tabernáculo em hebraico é Mishkan. Porém, em Êxodo 25:8, o Senhor fala de um Mikadesh ou Mikadosh, que significa lugar santo, ok? Então, o texto lá em Êxodo não está se referindo simplesmente a uma casa, a um santuário, a uma tenda, a uma palhocinha, a uma barraca, não é nada disso. E sim, Deus queria que tivesse ali um lugar santo, para que servisse como símbolo da sua presença para o povo de Israel, que seria ali aquela tenda, um precursor do templo que seria erguido lá em Jerusalém pelo rei Salomão, como já falamos. Então, queridos, fica aí essas básicas informações, que eu espero que tenha ajudado os irmãos e que Deus abençoe. Numa outra oportunidade, nós podemos falar mais sobre este assunto. Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor.